Oi, gente, tudo bom? Esse vídeo é um vídeo rapidinho, só para dizer que eu coloquei no nosso grupo e coloquei no Drive também, ou seja, tá ali no mural e também tá no Drive, dentro da nossa pasta. E dentro da nossa pasta tem uma pasta chamada Avaliações e dentro da pasta Avaliações tem uma pasta chamada Debate e Participação. Lembrando que vocês têm 3 debates para responderem, vocês só tem que dar a sua opinião, só tem que ler o material que eu coloquei ali junto com a informação do debate, normalmente é só um artigo de jornal. E aí vocês colocam uma opinião de 1 ou 2 parágrafos, ok? Vocês podem tanto colocar ali no mural embaixo, quanto vocês podem me mandar. E isso vale 20% da nota, não esqueçam, ok? Da outra vez, eu já tinha botado o debate 1, que era sobre a pandemia, que era sobre a vacina, a questão de se os países, ou o país que conseguir a vacina primeiro, teria um certo poder que poderia ser transformado ou visto, digamos assim, como um poder de segurança. Até porque ele poderia usar aquela tecnologia em troca de outras coisas ou ser vista como um Estado poderoso porque ele tem aquela tecnologia. Bom, nesse debate aqui, continuamos falando sobre a pandemia, até porque é só o que se fala. E isso é muito curioso, porque inclusive no mural eu coloquei uma matéria da ONU, eu assino as notícias da ONU e tudo que acontecia antes, terrorismo, genocídio, violência contra a mulher, continua ocorrendo, mas a mídia só fala em pandemia. Então isso também é algo a se pensar. Bom, e também temos uma aula 4 sobre pandemia, então isso tudo vai ajudar. Nessa aula, que eu ainda vou colocar o vídeo, amanhã eu vou soltar o nosso vídeo sobre as aulas 3 e 4, é uma assessora do governo americano, que era do governo Obama, e que dizia que desde o governo Obama já se considerava uma epidemia, ou uma pandemia, ou seja, uma epidemia global, como sendo uma possível ameaça aos Estados Unidos. Isso porque se tem muito medo de duas coisas. De um ataque terrorista que seja cyber attack, ou seja, alguém em um outro país, algum grupo, algum estado faria um ataque terrorista simplesmente pelo computador e aí parando usinas nucleares ou parando a energia ou a água, enfim, ou atacando dados da CIA, da FBI, do NSA, do que fosse. E aí você também tem uma possibilidade de um ataque epidemiológico, ou seja, que um estado fizesse um vírus de propósito para atacar os Estados Unidos. Não sabemos se esse é bem o caso, apesar de Trump insistir muito que a China, pelo menos, ocultou algumas informações, mas o que temos agora é uma outra pergunta. Será que essa questão da vacina vai levar os países a terem conflitos entre si ou a gente vai conseguir ter uma cooperação para a distribuição dessa vacina? Temos mais de 200 vacinas sendo testadas hoje, mas a questão é que o mundo inteiro está afetado e nunca vai ser possível você ter uma criação, né, uma produção de uma vacina de uma vez só que atenda a todo mundo. Então, como irá se distribuir essa vacina? Bom, eu coloquei um artigo de um jornalista chamado Jamil Chad. Ele é um jornalista, mas ele é especialista em relações internacionais. Ele escreve para o UOL e para vários jornais. Eu gosto muito dos artigos dele. Ele cobre especialmente o ONU. E nesse artigo ele mostra que vários países, na verdade, já estão se movimentando para conseguir garantir essa vacina que ainda nem foi criada, ou pelo menos ainda não foi aprovada. E aí ele explica também que a ONU se adiantou, a ONU, por meio da OMS e por meio de outros órgãos em Genebra, criou um plano, um pacto de cooperação entre os países, em que, primeiro, independente de fronteiras de países, quem receberia primeiro seriam os profissionais de saúde e os grupos mais vulneráveis. Então, primeiro os médicos e profissionais de saúde, enfermeiros, etc. Depois os grupos vulneráveis e depois as outras pessoas. Isso independente do país. E como se distribuiria isso entre o país? Aqui também ele demonstra várias críticas a esse plano. Então, o que eu quero que vocês respondam, eu coloquei aqui algumas perguntas, a primeira delas é possível ter alguma cooperação, como a que foi proposto pela ONU, quando você tem uma situação tão urgente como uma pandemia e você tem os recursos muito escassos? Será que os países vão respeitar esse tipo de pacto ou cada um vai sair correndo para conseguir a vacina para a sua população?
Por outro lado, o que adianta essa população estar toda vacinada se o mundo inteiro não está? Porque todos dependemos quase do comércio mundial. Então, eu vou vender para quem? Eu posso estar com o meu país completamente vacinado e todo mundo saudável, mas eu não tenho para quem vender. Eu não tenho um outro estado consumidor, porque ele ainda está lidando com a pandemia. Então, isso é algo a se pensar. Essa proposta da OMS, eu quero que vocês leiam e entendam. Isso é muito importante em relações internacionais, para vocês conseguirem entender quais são os indicadores, quais são as cláusulas desse tipo de contrato, o que a OMS está propondo. Tem uma série de problemas aqui nesse pacto da OMS, eu quero que vocês identifiquem eles, na sua opinião, o que isso aqui tem de errado, isso pode ser melhorado, ou qualquer tipo de cooperação seria uma mera ilusão, porque os estados mais ricos vão sim correr e conseguir a vacina para os seus cidadãos muito mais rápido que os outros países, e a gente vai ter que ficar aqui esperando muito tempo que a vacina chegue. A não ser que a gente consiga fazer ou quebrar a patente, fazer nós mesmos, mas a gente precisa de insumos de fora, enfim. E uma outra questão que eu coloquei aqui será que a gente está pensando em estados, mas na verdade a gente está pensando errado, porque essa vacina será comprada por alguma empresa farmacêutica transnacional. E empresas, elas têm como valor o lucro, e não os cidadãos do seu próprio estado, até porque elas não têm um estado. Muitas delas estão baseadas nos Estados Unidos, mas pegam insumos da China e produzem em outros lugares, em lugares em que são mais baratos, etc. Então, talvez nós estejamos pensando em estados, mas devíamos pensar em classe social, ou seja você da Somália, do Brasil ou dos Estados Unidos, se você for rico e tiver dinheiro para pagar, não sei, $3.000 para uma vacina, você vai conseguir. Ou, se você for pobre, você vai ter que esperar aí o sistema público de saúde, se você tiver, nos Estados Unidos não tem, para você conseguir uma vacina. Então, pensar em termos de Estado é pensar com uma lente da teoria, por exemplo, realista, e que já é passado. Nós temos que pensar em atores não estatais, em classes sociais e em outras coisas. Então, todas essas perguntas estão muito claras no debate. Não tem opinião errada ou opinião certa. Tem opinião que é bem baseada, mas aqui vocês podem viajar. A gente está fazendo um exercício hipotético, uma coisa até que eu me pego pensando o tempo todo, como é que vai ser quando finalmente tivermos a vacina. Aqui no Brasil somos mais de 200 milhões de pessoas. Quem vai receber primeiro? Ok? E aí, por último, eu coloquei também uma matéria da ONU só para exemplificar que tem 1 milhão de coisas acontecendo de segurança e que a gente acha que só tem a pandemia acontecendo porque a agenda da ONU está totalmente sequestrada por essa pandemia. Por quê? Porque ela é global, porque ela atinge também os países ricos. Isso é algo a se pensar também, ok? Coloquem a sua opinião, isso vale 20% da nota e aí fica faltando só um debate. Já comecem a fazer isso porque é fácil, vocês só tem que ler a matéria e entender, tá bom? Obrigada!